Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. No programa dessa semana você vai conferir uma entrevista especial com o coach internacional Dan Wilms. Ele que é natural de Venâncio Aires e hoje em dia reside na Flórida, nos Estados Unidos, onde além de ser professor de MBA em uma universidade, viaja o mundo palestrando e incentivando diversas pessoas a terem uma mudança positiva em suas vidas. Quer saber o segredo da mudança positiva? Acompanhe o nosso programa. E que tal uma mudança positiva na sua vida? Hoje, nossa conversa será muito especial. Nosso convidado é o Life Coach Internacional Dan Wilms. Dan, Tudo bom, querida? Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui contigo e conversar um pouquinho sobre essa loucura que é a vida, né? Verdade. Então vamos começar contando um pouquinho da tua vida. Tu é venezuelense e aos 21 anos de idade se mudou para o Nordeste para ser missionário. De missionário a coach, com certeza aconteceram muitas coisas no meio do caminho. Conta um pouquinho para nós como foi isso. Cara, é uma história muito longa, então eu vou ter que resumir bastante. Mas tem sido uma jornada incrível. Sabe, eu sempre penso de frentista a missionário, de missionário a professor de inglês a gerente de projetos, de gerente de projetos a empresário e finalmente coach. Então é uma estrada bem longa. Mas eu comecei a trabalhar com coaching após muito tempo já morando nos Estados Unidos. Foi um dos últimos processos que eu fiz antes de vender a minha empresa de granito, que eu trabalhei 8 anos na Flórida com granito. Nós projetávamos cozinhas e banheiros. E quando eu olho para trás, eu me admiro com a jornada. A vida tem sido muito especial comigo, muito especial. Bastante coisas, então, que tu fez de lá para cá, né? É muitas pessoas especiais, muitas viagens a lugares incríveis, muitas experiências que transformaram a minha vida. Eu gosto de pensar sempre e compartilhar com as pessoas de que quando nós começamos a viajar, quando nós começamos a ver o mundo lá fora, parece que nós arrancamos casquinhas de quem nós éramos. Especialmente se você vem de uma família mais pobre, muito com horizontes muito limitados. Poder conhecer o mundo é literalmente arrancar essas casquinhas de quem tu foi, para que possa nascer esse novo tu. Essa nova pessoa. Essa nova pessoa, é muito legal. E como tu falou antes, tu tinha uma empresa de granito, né? Como é para ti, brasileiro, gaúcho, sair daqui e alcançar o sucesso fora do país? É muito legal, é muito legal. Eu lembro que até ir para os Estados Unidos eu sempre pensei em ser empresário, só não sabia do quê. Porque nunca tinha fluído muito bem no Brasil, mas tudo bem. E quando eu comecei, quando eu fui para a Flórida, eu fui garçom nos primeiros 3 meses, eu limpei, foi de tudo, foram 3 meses onde eu fui tudo. Depois disso eu arrumei um emprego numa empresa brasileira, onde eu aprendi a trabalhar com granito. Eu fiquei 1 ano trabalhando com eles, tive muitos problemas, o meu chefe era muito difícil, meu Deus, ele era terrível. E ele me demitiu 5 vezes. Então, eu não lembro se ele me demitia, tinha vezes que ele me demitia, eu me demitia, mas eu precisava muito trabalhar. E quem está em casa assistindo precisa muito trabalhar, que todos nós precisamos, mas eu não tinha opção na época. Não conseguia arrumar nenhum outro emprego, então eu sempre voltava. Na 5ª vez que eu fui demitido, ou que eu me demiti, não lembro, eram tantas, um cliente meu da época e um amigo disse, cara, por que tu não faz isso? E eu lembro que um dia eu estava saindo desse trabalho, olhei para o meu chefe e pensei, se esse cara consegue ter sucesso nesse país, eu vou bombar. E eu lembro que eu fui para casa, eu acho que eu fiquei umas 2 noites sem dormir, criando a minha empresa. Eu sou muito fã do Superman, do Super-Homem, e eu criei uma empresa chamada Daily Granite, baseado no Daily Planet, que é no diário, no jornal diário, alguma coisa assim. E então o meu era o Granito Diário, Daily Granite. E eu comecei essa empresa com $300. E foi incrível. Eu sempre brinco que eu parecia um vendedor de Avon de porta em porta vendendo granito. E no meu primeiro 1 ano, eu vendi $1 milhão. Literalmente batendo de porta em porta. E foi ali então que eu comecei a viver o sonho americano.
Claro que nos primeiros meses, eu diria nos primeiros 4, 5 meses, eu estava naquela, ou eu boto gasolina, ou eu almoço. Então, para mim era muito claro, se eu almoçasse, não teria gasolina. Sem gasolina, não visito o cliente. Então, eu precisava visitar o cliente. Os primeiros 5, 6 meses foram terríveis. Aí depois começou a fluir. Eu acredito que nos últimos 5 meses daquele primeiro ano foi onde eu vendi muito, que eu não sabia o que fazer com dinheiro. Foi muito legal. Mas tudo fruto de muito trabalho, né? Foi muito trabalho, foi muita sorte. As pessoas dizem a sorte não existe, não, sorte existe. Mas você tem que estar preparado. Tu tem que estar bem ligado, tu tem que saber bem o que tu queres. Hoje em dia nós vivemos muito essa questão de que, e as pessoas me falam muito, eu não sei muito bem o que eu quero, mas é muito claro para mim o que eu não quero. E é um perigo isso. Quando você sabe somente o que você não quer, a vida tende a te dar exatamente o que você não quer. Porque é só aquilo que você sabe, é só aquilo que você procura. Então tu tem que ser muito cuidadoso. Para mim sempre foi muito claro o que eu quero, para onde eu estou indo e por que eu faço o que eu faço. Para mim não há dúvidas. De onde eu sabia exatamente o que eu queria quando eu chegasse aos 30. Eu sabia o que eu queria quando eu cheguei aos 35. E aos 35 anos eu vendi a minha empresa de granito. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria estar aos 40. Que eu queria estar trabalhando com o que eu faço agora. Então eu tenho mais 1 ano e meio para chegar aos 40, 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, para chegar aos 40, olhar para trás e ver, uau, olha só, como isso funciona. Traçou uma meta e ir até o final. Eu traço metas e eu vou até o final. Claro que muitas vezes tu tem que rever o caminho, mas para mim é muito claro quem eu sou e o que eu quero fazer da minha vida. E isso essa tua paixão de gerenciar, de motivar as pessoas, vem exatamente de tudo que tu já passou? Eu acho que sim. Poucas vezes eu paro e penso, cara, de onde vem isso? Eu acho que vem sim de você olhar para trás e ver todas as coisas que eu passei, de começar, às vezes eu vou a Venâncio visitar minha família, nós morávamos em frente a Fumussul, não sei se tu conhece Venâncio. Não, Venâncio não. Tem uma fumageira ali que hoje em dia acho que tem outro nome, mas na época era Fumussul. E nós morávamos bem em frente ao portão da Fumussul. E a mãe, eu tinha 9 anos, nós tínhamos um fogão a lenha em casa e um fogão a gás. E a mãe ligava os 2 fogões, de manhã cedo já ela fritava, fazia o que ela fizesse naqueles fogões, eu iria vender. Na hora da saída, da largada, a gente chamava a hora da largada, que apitava a sirene, não era sirene, era algum sino, eu acredito. As pessoas lá, os portões se abriam, as pessoas saíam e eu corria para frente de casa e vendia o que tivesse para ajudar em casa. Isso já aos 9 anos. E eu lembro que quando eu olho para as coisas que eu conquistei, até mesmo muitos anos atrás, faz muitos anos que a vida tem me abençoado muito. E todas as vezes eu acredito que eu olhava e que eu olho para onde eu estou e eu volto no meu passado. Volto naquele guri. Volto entregando jornal às 3 da manhã na chuva. Sabe? Volto descarregando caminhões. Eu descarregava no supermercado Avelino caminhões com sacos de batata de 50 quilos. Eu pesava 45. Nossa. Então tu imagina, eu volto para aquele guri e penso, meu Deus, como a vida tem sido maravilhosa comigo, como Deus é maravilhoso comigo, como a espiritualidade me ama e cuida de mim. E o que eu faço, o mínimo que eu posso fazer é devolver. O mínimo que eu posso é give back, é devolver. O mínimo que eu posso fazer é compartilhar com as pessoas o que me trouxe até aqui. Porque eu acredito que nós todos somos muito semelhantes. Então o que funcionou para mim, o que me trouxe até aqui, se eu ensinar alguém, a probabilidade de dar certo para aquela pessoa é gigantesca. Então, se funciona para mim, funciona para ti, funciona para a nossa equipe, funciona para você que está em casa me assistindo. Eu só acredito que nós precisamos nos permitir sonhar.
você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Sabe, quando eu comecei a estudar inglês aos 18 anos, eu era empacotadora, adoro contar essa história. Eu caminhava do mercado para casa imaginando falando inglês. Eu caminhava nas ruas contando as calçadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu lembro que eu empacotava as mercadorias do mercado tentando lembrar como é que se falava em inglês para praticar. Então vinha arroz, eu colocava rice, beans, beer, water, meat, chicken. Ia treinando, oil, e assim por diante. E eu lembro que às vezes eu falava um pouquinho em voz alta, e se eu errava, eu não empacotava. E algumas das gurias do caixa me xingavam, mais rápido, porque eu queria ficar traduzindo. E essa jornada tem sido maravilhosa. Eu acredito que todas as vezes que eu visito o meu passado, eu olho ao meu redor, a minha realidade, é o que me motiva a compartilhar essas coisas com as pessoas. E como tu falaste antes sobre a tua família, como é que eles encararam toda essa mudança que aconteceu na tua vida? Olha, o meu pai faleceu quando ele se suicidou, quando eu tinha 11 anos. Então eu nunca tive um pai muito presente, porque ele era alcoólatra, tinha muitas dificuldades. A minha mãezinha, ela faleceu infelizmente quando eu tinha 21 anos, 3 meses antes de eu ir para a Bahia. Então ela não presenciou nenhuma das minhas colheitas. Até então, o melhor emprego que eu tive na época que ela faleceu, eu era frentista. E hoje a minha família, com os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, que são muito próximos de mim, eles têm muito orgulho de mim, claro. E no início me achavam meio louco. Às vezes eu vou para casa e alguns dos meus irmãos que moram no interior de Venâncio, eu explico o que eu faço, eles me olham, mas tu trabalha? Daí eu falo o que eu faço, eles me olham, e tu faz o que mesmo? Então, para algumas pessoas é difícil entender que hoje eu ensino felicidade e que eu vivo disso. Mas eu acredito que eles têm muito orgulho de mim. Com certeza. Uma coisa que me deixa contente é quando eles estão com problemas
até mesmo no casamento, eles me mandam mensagens e falam: Dani, olha só, está acontecendo isso, isso, aquilo. O que tu pode fazer? Acho que a colheita na família está aí. É a família olhar para ti, mesmo eu sendo mais jovem, e pedir ajuda. Porque a gente só pede ajuda para quem a gente confia. É verdade. Porque a gente se espelha bastante. A gente se espelha, né? Que a gente admira. Eu acredito que eles têm orgulho de mim. E o teu curso Mudança Positiva? Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu quando eu determinei que aos 40 eu gostaria de estar vivendo, fazendo o que eu faço hoje. Eu sabia que eu não poderia começar aos 40, eu teria que começar no máximo aos 35. Mas eu não tinha ideia do que eu faria. Então, eu fui estudar Life Coaching e Business Coaching na Universidade de Miami. Fui fazer uma pós em liderança em Chicago. Depois eu fui fazer um curso chamado A Ciência da Felicidade, ou The Science of Happiness. Foi nesse processo todo que surgiu a ideia de criar um produto meu. Mas eu não queria que fosse a cópia de ninguém. Sabe, eu não queria que fosse, o cara leu um livro e criou um treinamento. Ou o cara acordou de noite, teve uma ideia e criou alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu peguei um pouco da minha grana, encontrei uma investidora maravilhosa, Ana, meu amor, te amo. Encontrei uma investidora maravilhosa, muito amiga, muito minha amiga, como se fosse minha mãe. Ela é, na verdade, minha mãe, de certa forma. E ela me ajudou, então, a criar esse produto, a Mudança Positiva, porque precisou muita grana. Eu criei, então, o que eu fiz? Eu criei laboratórios que duravam de 8 a 12 horas e eu viajei para alguns países, fiz muitos laboratórios, onde eu perguntava para as pessoas como é que estava a vida delas, como é que estava o momento delas, como que elas se sentiam. E eu comecei então a catalogar os problemas, as dores, as dificuldades. E eu queria saber se tinha algo em comum com o que eu havia aprendido em todos os meus cursos nas universidades. E foi ali que eu descobri que sim. Só que eu queria saber, não porque eu aprendi na universidade ou porque eu li em um livro, mas eu queria saber porque eu sentei e olhei no olho da pessoa e ela me falou a verdade dela. A partir dali, a partir de todas as dores que nós catalogamos, minha equipe e eu, é que foi criado Mudança Positiva. Era como se fosse uma receita homeopática, onde nós criamos, nos falaram do problema e nós catalogamos o que havia de melhor na ciência, na psicologia positiva, na espiritualidade, colocamos junto, entregamos. E hoje nós fazemos esse treinamento em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Nós já estamos na 127ª edição e tem sido um grande sucesso. Tem sido muito legal porque em Miami eu tenho uma empresa que me representa lá e eu faço no primeiro final de semana de cada mês o curso em inglês, no segundo final de semana em espanhol e aí eu faço alguns abertos em português. Então tem sido muito especial. Tem para todos, então. Tem para todos. E nós estamos muito maduros. Nós temos toda uma metodologia. Tem um livro de 70 a 80 páginas que o aluno recebe. É um workbook grossinho, legal, em 2 idiomas. Tem a carta dos baralhos, dos valores pessoais, que eu trabalho muito valores pessoais, porque o segredo da felicidade está nos teus comportamentos. Acho que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, é um curso transformador. É incrível. Às vezes eu paro e olho, cara, nós criamos isso. E transforma a vida de tanta gente. Tudo isso com uma grande sensibilidade, né? Em saber escutar, saber lidar com o próximo, né? O segredo é a sensibilidade. O segredo é você conseguir se colocar no lugar do outro sem sofrer junto com o outro. Porque se você sofre junto com o outro, você não vai conseguir ajudar o outro. Você tem que estar no lugar do outro, entender as dores do outro, mas entender que aquela dor é do outro e não tua. E ali procurar respostas. Não colocar aquela dor nas tuas costas porque ela não te pertence. Ela é do outro. Mas você pode sim e deve
ajudar o outro a aliviar aquela dor, sem transferi-la para ti. Ensinar e aprender de diferentes jeitos. Assim é a Educação Integral Marista. Educação que respeita e transforma o estudante e todos à sua volta. Que incentiva a troca de experiências e ideias, dentro e fora do colégio. É esse aprender de todos os jeitos que muda a nossa vida, nosso bairro, nossa cidade, nosso futuro e o nosso mundo. E quais benefícios quem fizer esse curso vai ter? Bom, aí tu me mata, porque eu fiquei sabendo que são muitos. As pessoas me falam que elas saem de lá mais leves. Nós vivemos num mundo muito pesado. Muito. Num mundo onde há muitas expectativas, onde nós nos sentimos que nós não somos bons o suficiente. Cobranças e cobranças. É muita cobrança, é muito estresse, é muita expectativa e gera muita frustração. Por mais que nós passamos, a gente nunca acha que nós somos bons o suficientes. E algumas vezes as pessoas querem nos lembrar que nós não somos bons o suficientes. As mídias nos mostram, as pessoas nos mostram na mídia uma vida muito perfeita. Gente, a realidade não é essa. Ninguém vive uma vida muito perfeita. E as pessoas me falam que elas conseguem desenvolver também uma awareness, uma consciência de quem elas são, do espaço que elas estão, relacionamentos, saem de lá assim com muitas fichas caindo, muitas fichas. Nossa. Sabe, eu já vi centenas de casais que chegaram assim não suportando um outro, tendo problemas sérios de relacionamento, problemas sérios para ter relações sexuais, até para comer na própria mesa, viviam explodindo e eles conseguiram encontrar equilíbrio e depois encontraram harmonia a partir das ferramentas. Muita gente em relacionamentos frustrados, como eu falei,
na carreira errada, saíram de lá com mais, eu diria que a palavra é consciência. Consciência de quem tu é, consciência de qual é o teu propósito aqui nessa terra e com mais direção. Talvez porque nós trabalhamos tanto o comportamento, nós trabalhamos a ciência da felicidade, nós trabalhamos a espiritualidade, nós ajudamos durante o programa a pessoa a encontrar equilíbrio e depois de se equilibrar, conseguir encontrar uma harmonia entre 3 indivíduos. Quem tu foi, quem tu é e quem tu quer se tornar. É muito importante que você consiga no teu momento entrar em harmonia com o teu passado, com o teu futuro, para que o teu presente flua legal. Muitas vezes a gente não flui legal na nossa vida porque nós estamos ou pesados demais por causa do passado ou ansiosos demais por causa do futuro. E aqui no momento a gente não flui. E as pessoas me relatam que essas fichas começam a cair. É muito interessante. Claro que eu sempre digo, eu não devolvo dinheiro se não gostar. E não devolvo mesmo. Todo mundo gosta, a maioria. E eu sempre digo que é um processo. Tu não entra num curso de algumas horas, de um dia ou um dia e meio e sai de lá transformado. Não é assim que a vida real funciona. E se um dia tu entrar num curso e tu sair enlouquecida ou enlouquecido querendo mudar a tua vida, pelo amor de Deus, vai numa igreja ou vai num bar tomar uma cerveja, não faça nada, espere essa emoção baixar. Porque o Augusto Cury nos ensina de uma forma muito linda de que todas as vezes que nós estamos emocionalmente abalados, isso pode ser por grande excitação, por grande êxtase ou por grande tristeza, o nosso lado emocional no cérebro está muito aguçado. No momento que o teu emocional está muito aguçado, o teu intelecto, ou seja, a tua inteligência vai para a rede dormir. Então, quando você está no curso, é óbvio que você está emocionalmente abalado, porque nós conversamos sobre a vida, nós usamos da emoção para isso. Então, tu não pode jamais sair de um curso, ou de uma palestra, ou de um treinamento enlouquecido para mudar a tua vida, porque você está baseando decisões somente no teu lado emocional, que é o lado burro, que é o lado que não tem inteligência, que não é o teu intelecto. Então, espera a poeira baixar, permita que o teu intelecto saia da rede, acorde, aí tome decisão. Porque aí você começa a tomar decisões inteligentes. Decisões inteligentes são aquelas baseadas em informação e não em emoção. Dan, então conta pra nós no que consiste o método Harvard de ser feliz. Se chama The Science of Happiness, ou a ciência da felicidade. E o conceito é você entender quais são os comportamentos que te trazem mais contentamento. Seria interessante se nós parássemos de procurar a felicidade e começássemos a procurar o contentamento. Por quê? Porque automaticamente, quando eu falo para mim mesmo, olha só, ou digamos que tu, Monique, fale para ti mesmo, Monique, tu precisa ser mais feliz. Parece que gera uma energia te dizendo que tu é infeliz. E parece que te gera uma energia, uma carga não muito positiva. Porém, se tu falar, Monique, tu precisa ser mais contente, é bem mais leve. Verdade. Só que quimicamente falando, a reação do teu organismo entre estar contente e estar feliz é igual. Então o intuito do método Harvard de ser feliz, claro que são muitos, mas o principal é você entender quais os comportamentos te deixam mais contente e procurar colocar esses comportamentos em ação quanto mais vezes possível. Uma outra coisa interessante que até nós trabalhamos muito no Mudança Positiva, como eu estava te falando antes, é você identificar os teus valores. Por quê? Porque os valores pessoais, ou seja, as tuas prioridades, os teus filtros, a forma como tu vê a vida, eles são a raiz dos teus comportamentos. Tudo que tu faz hoje, todo o teu processo de escolhas, de tomada de decisões, é baseado nos teus valores, ou seja, nos teus óculos, nos teus filtros, nas tuas lentes. São eles que determinam como a gente vê a vida. São eles que determinam como a gente interage com as pessoas, o que nós gostamos ou o que nós não gostamos. São eles que determinam também a qualidade dos nossos relacionamentos.
Então, o intuito é descobrir quais são as tuas prioridades na vida ou os teus valores pessoais, entender como aqueles valores estão impactando os teus comportamentos e colocar os valores em ação através de comportamentos. Eu falei tudo isso para dizer o seguinte: o segredo da felicidade está nos teus comportamentos. Na forma como a gente leva a vida. A forma como tu leva a vida, a forma como tu encara algumas situações, a forma como tu lida com alguns problemas. Eu iria mais longe também, eu diria que é a forma como tu vibra, a tua vibração. Vibração é muito importante. Hoje nós vivemos num mundo e nós estamos entendendo cada vez mais a ciência nos mostrando o poder da física quântica. Como nós estamos tão interligados, como a minha vibração afeta a tua vibração, como a tua vibração afeta a vibração da tua família e como nós todos somos um, porque estamos tão conectados. Na nossa individualidade, nós nos tornamos um dentro do coletivo. É muito profundo isso. Às vezes é difícil de entender. Mas porém eu acredito que, novamente, o segredo de ser feliz está nos teus comportamentos. E como é que tu conheceu esse método, se aprimorou, se aproximou dele? Eu estudei. O interessante é o seguinte, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas com algumas pessoas que eu trabalho, alguns clientes, alguns amigos, eles viveram isso também. Sabe quando você sabe de algo, você vive algo, só que instintamente? Daqui a pouco tu vai para a universidade, tu vai para a escola, tu lê um livro, tu faz um curso e tu descobre que aquilo tem um nome. Então, eu fiz um curso chamado The Science of Happiness, ou a Ciência da Felicidade. Foi ali que eu aprendi grande parte do que eu ensino, porém, todavia, portanto, eu já vivia e aplicava instintamente a grande maioria das coisas que eu aprendi fazendo esses cursos. O que me deu foi um nome técnico ou um nome científico para aquelas informações. Tu aplicava sem saber o nome, sem saber que existia? Aplicava instintamente, como que quase que por sobrevivência. Eu já fazia aquelas coisas e quando eu fui estudar eu descobri, pô, olha só, isso tem um nome. Ah, isso se chama isso, isso se chama aquilo. E eu já fazia aquilo tudo. Novamente, instintamente. Formal demais para um tênis, informal demais para um sapato. De vez em quando surge aquela situação em que você precisa estar elegante, mas sem apelar para o sapato social. Para esses momentos, a escolha mais versátil é o sapatênis. Ela é uma peça coringa que alia elegância e conforto, ideal para sair de noite, ir na balada, ficar na roda de amigos, ir no barzinho, trabalhar e namorar. Venha até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354.
Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica Sangalen de hoje é sobre uma alimentação saudável. Adote uma dieta rica em vegetais e frutas e pobre em bebidas com açúcar, carboidratos refinados e alimentos gordurosos. Coma proteína magra, peixe ou peito de frango e consuma carne vermelha com moderação. Procure comer cereais integrais e prefira os óleos vegetais aos de gorduras animais. Instituto de Oncologia Sangalen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. A partir do momento que tu conheceu mais, soube mais, se aprimorou, para a tua vida, como que aquilo modificou para ti? Mudou tudo, né? Porque desenvolveu a famosa awareness, ou seja, a consciência. A consciência, aquela famosa frase de que o conhecimento te liberta, ele só te liberta porque você desenvolve uma consciência nova, onde você observa as coisas se aproximando. Você observa as pessoas se aproximando e você já tem uma habilidade de perceber aquelas pessoas. Você consegue observar os pensamentos se aproximando, você consegue observar as emoções se aproximando. Você observa a raiva, você observa a inveja, você observa a vergonha, você observa esses pensamentos destrutivos entrarem na tua mente. E uma vez que você observa isso, o que tu faz? Tu começa a administrá-los melhor. E uma vez que... esse é o conhecimento. O conhecimento, ele só te liberta quando você consegue desenvolver essa consciência de entender o que está acontecendo no teu palco mental, como diz Augusto Cury, entender o que está acontecendo na tua mente, por que você está tendo aqueles pensamentos, e mais importante é colocar aqueles pensamentos em uma ordem correta, em uma ordem saudável. Saudável para quem? Sempre para ti, sempre para mim. A gente precisa entender que o saudável, ele sempre tem que ser para mim. O saudável, se é o teu saudável, sempre tem que ser saudável somente para ti. Porque uma vez que se torna saudável para ti e você se torna saudável, o que acontece? Você se torna saudável para o outro também. O que torna o coletivo doente, na verdade não é o coletivo, é o indivíduo. É um indivíduo doente que encontra um outro indivíduo doente emocionalmente, que encontra mais um indivíduo doente, e essa doença emocional vai spreading, vai se espalhando, e é isso que forma o coletivo. Só que o indivíduo é formado no meu interior. Então, quando eu torno o meu interior saudável, primeiro, quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu coloco as minhas necessidades emocionais em primeiro lugar, quando eu aprendo a desenvolver o egoísmo positivo. O egoísmo positivo é aquele egoísmo onde eu entendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida e que eu preciso estar bem, porque uma vez eu estando bem, o que eu vou dar para as pessoas? Coisas boas. A gente só dá o que a gente tem. Como que a gente pode dar amor se nós não temos amor? Como que a gente vai dar
paz, tranquilidade, carinho em um relacionamento se nós não temos isso internamente? Então é dentro de ti, é dentro de mim que a gente começa essa transformação. Faz sentido para ti? Completamente. Que bom. E quando alguém chega para ti e diz, nossa, minha vida mudou completamente depois que eu te conheci, qual é a tua sensação? Inicialmente eu achava que eles estavam exagerando. Capaz. Sim. Aí hoje em dia eu agradeço com muita humildade, eu reconheço isso, eu agradeço a vida, eu agradeço a Deus, eu agradeço a espiritualidade, agradeço aos meus mentores, aos meus mestres e bola para frente. E eu gosto de lembrar as pessoas, tu tá legal, tu melhorou, tu tá bem, então vai lá e compartilha. Agora que tu tem luz, que tu tá mais saudável, compartilha. Porque a gente somente expande quando a gente compartilha. No coletivo. No coletivo. Por quê? Porque claro, eu tenho que estar bem para que o meu coletivo esteja bem. Mas eu posso e devo compartilhar o que há de bom em mim. Então eu sempre digo isso para as pessoas. Tá legal, gratidão por ter me falado. Às vezes eu leio as mensagens, hoje recebi várias mensagens, ontem à noite, todos os dias eu recebo, eu me emociono, eu fecho os olhos e eu falo, pai, mãe, muito obrigado por me proporcionar viver a vida que eu levo e me proporcionar tocar a vida das pessoas. É tão especial isso. Tão bom isso. É tão gostoso. Eu me emociono, às vezes eu choro. É um choro curador. É um choro curador porque eu gosto de lembrar aquele menino cheio de limitações, aquele guri em Venâncio, cheio de limitações, de onde ele chegou. É incrível isso. E também quais são os maiores desafios da tua profissão de coach? Como nós falamos, a parte boa. Tem algum desafio? Eu acho que os maiores desafios é o ego. Interessante isso. O ego é o maior desafio. É você achar que tu é o cara, achar que tu é o tal. Porque quando você sobe num palco, e você sabe, quando você liga a câmera, você tem que colocar as tuas fraquezas, as tuas dificuldades, a tua vergonha, as tuas crenças limitantes de lado. Isso é secundário e você tem que entregar o que você veio entregar. Então o que acontece? Você não vai, no meu caso, eu não posso contracenar, eu não vivo um personagem, eu vivo o que eu sou. Só que muitas vezes tu fica inseguro, tu fica com medo, tu está cansado, tu está nervoso. Então tu tem que buscar no teu ego um pouco mais de força. E se torna um problema quando você tem que largar desse ego. Por quê? Porque você precisa entender, novamente, você só dá o que você tem. Então a minha maior dificuldade, na verdade não é uma dificuldade. Eu acredito que por eu ter essa consciência de que eu não quero que meu ego suba para a cabeça, eu tomo cuidado. Então eu fico alerta. Quando as pessoas me elogiam, eu agradeço e eu entendo que é um elogio dela, que aquilo é legal, mas é apenas o meu trabalho. Outra coisa que eu vejo que é uma dificuldade, não tanto minha, porque novamente eu procuro equilibrar, mas é o caso de não viver uma vida falsa, uma vida das redes sociais. Isso é um grande problema. Às vezes, quando a gente tem uma vida pública, nós cuidamos demais do que nós colocamos nas redes sociais, isso é muito saudável. Porém, tu tem que encontrar um equilíbrio. E eu tenho procurado encontrar esse equilíbrio. Eu até brinco que no Facebook, eu publico mais o meu trabalho e no Instagram é mais a minha vida pessoal. E às vezes eu fico olhando, até hoje eu estava conversando com um grande amigo meu, o Wagner, aqui de Santa Cruz, e eu disse que eu estou num momento tão legal que eu não consigo mais distinguir a minha vida profissional da minha vida pessoal. É uma coisa só. E ele me olhou meio assustado, como se fosse ruim, e eu disse, não, é muito bom. Porque isso para mim é harmonia. Entre a vida, entre o que eu ensino e o que eu vivo. Eles estão tão conectados que isso para mim é bem libertador. Agora eu estou pensando em dificuldades, né? Talvez estar na estrada, talvez a solidão.
A solidão, ela é algo interessante. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que ter sucesso na vida é aprender a lidar com a solidão. Porque alcançar todos os teus objetivos na vida, ou a grande maioria deles, te coloca em um lugar onde muitas vezes você está sozinho. E você tem que aprender a lidar com isso. E talvez essa agora pensando, porque nunca ninguém me perguntou isso, eu estou sendo sempre muito sincero, talvez seja essa solidão. De você estar cheio de lotado, as pessoas ao teu redor, que elas te dão muito amor, e onde eu vou eu recebo muito amor. É impressionante. Muito carinho. Mas quando você entra no hotel, você deita na cama, é só tu e teu travesseiro. É naquele momento que seria legal receber um colinho, ter um peito para deitar, ter alguém para abraçar. Isso eu observo que é um preço que eu tenho que pagar por estar na rua. Mas tá legal, uma hora dessas e sucesso. Isso é uma coisa que tu aprende e também passa adiante. Claro, eu preciso encontrar sempre o equilíbrio e depois harmonizar isso tudo. Eu digo para as pessoas, a gente não consegue ter tudo o tempo todo. Então tu tem que priorizar nesse teu momento o que é mais importante. Então, por esse período, esses meses, eu vou priorizar isso. Depois eu cuido mais de mim. Faz sentido? Bastante, verdade. Primeira vez que me perguntam isso, então é mesmo? Não sabia muito bem o que responder, então espero que a resposta foi ok. A dica das Óticas Diniz de hoje é sobre as armações. Redondas, quadradas ou transparentes, as armações precisam ser experimentadas até que você decida de acordo com o formato do seu rosto. Independente da armação escolhida, os óculos vão dar uma atenção especial para os seus olhos. Por isso, as sobrancelhas também precisam ficar com o design em dia. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é sobre a iluminação no banheiro. No banheiro, o espaço costuma ser reduzido, porém as necessidades também são variadas. É interessante ter uma luz geral e outra mais focada próxima ao espelho, para fazer a barba ou retocar a maquiagem, por exemplo. E, se possível, ter mais um ponto que ilumine bem a região do chuveiro. Caso não exista um ponto específico para essa função, é possível improvisar com uma luminária do tipo spot, que direcione uma lâmpada para o meio do banheiro e outra para o box. As luzes do banheiro devem ser preferencialmente brancas, caso queira maior eficiência e visibilidade. Dinovità, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovità conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovità, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98.
essa tua vinda pro Brasil agora? Como é que tá a tua agenda? Vejo que tem muitas coisas, né? Tá lotadíssima. Já faz um mês que eu tô no Brasil. Eu já fiz muitas cidades, fiz muitas palestras, treinamento, MBAs. Tivemos essa palestra tão especial. Maravilhosa. Foi sucesso. muito especial. Eu fiquei sabendo, as pessoas gostaram. E depois da palestra, muitas pessoas nos procuraram a Nara. E como que é pra ti, após tantos anos morando lá nos Estados Unidos, tá aqui em Santa Cruz do Sul, cidade vizinha, tua cidade natal? Aperta um pouquinho o coração. Sabe aquele aperto gostoso? Por alguma razão um pouquinho doloroso não existe a palavra, dolorido às vezes. Porque eu tô tão próximo de casa. Eu tô tão próximo daquele passado limitado, daquele passado difícil. E parece que eu venho curar algumas feridinhas do passado. Ninguém aqui é Buda. Ninguém ainda aqui é Jesus Cristo. Então nós eternamente teremos essas feridinhas do passado para curar e para mim voltar para minha cidade natal, Venâncio, mas Santa Cruz a gente está do lado, é curar algumas feridinhas. É olhar para aquele guri e dizer, olha só o que tu fez da tua vida. E também poder compartilhar com as pessoas e mostrar para as pessoas de que se eu fiz, qualquer um pode fazer. Que é possível. É claro que é possível. Galera, nós precisamos aprender a parar de esperar a hora perfeita, o momento perfeito, o relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, ter mais grana para começar a criar a vida que a gente quer viver. É hoje, é agora, é nesse momento que você cria o amanhã, que você cria a semana que vem, que você cria a vida que você quer viver. A gente também tem que parar de olhar somente para o que está faltando. Sabe? Olhar para as misérias da vida da gente e começar a focar e a olhar para o que está sobrando. Olhar para o que tu tens. Porque entenda uma coisa, tudo que tu foca potencializa. Tudo que tu coloca a tua atenção aumenta e cresce. Então começa a olhar para o que tu tens. Porque aí o que a vida vai começar a fazer? Vai começar a aumentar o que tu tem e diminuir o que está faltando. E cada vez mais você terá mais e o menos vai ser diminuído. Faz sentido? Muito. O pessoal deve ter adorado. Que bom, eu espero que sim. Dan, quero te agradecer por ter ficado esse tempo com a gente. É um prazer. Sabe que a tua agenda é muito lotada. Obrigada mesmo por estar com nós e reservar um tempinho. E eu vim pelo café também. Ah, só pelo café? Nada, fez um café maravilhoso. Querida, muito obrigada. É um prazer te rever. Obrigado. Prazer, muito obrigada. Obrigado.
ensinar e aprender de diferentes jeitos. Assim é a Educação Integral Marista. Educação que respeita e transforma o estudante e todos à sua volta. Que incentiva a troca de experiências e ideias, dentro e fora do colégio. É esse aprender de todos os jeitos que muda a nossa vida, nosso bairro, nossa cidade, nosso futuro e o nosso mundo. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. E Trocando Ideias é isso. Hoje trouxemos até você um exemplo de uma pessoa determinada que, quando quer, pode mudar o rumo da sua vida. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.